Macários, bem-aventurado. Tecnicamente falando, o significado de raiz do termo grego Macários, hebraico Ashirei, aramaico Tuwaihum, está diretamente relacionado a ser um afortunado. O mundo costuma traduzir bem-aventurado, feliz. O que é bem-aventurado? É feliz, é abençoado. Não, não é. O afortunado, bem-aventurado, Macários, Tuwaihum, o significado está ligado diretamente ao ser um afortunado. A pessoa que tem a sorte que vem de Deus. O afortunado é aquele cujo estado de espírito é definido pela alegria espiritual. É um tipo de felicidade, mas não é como a felicidade humana. A felicidade humana é definida pelo egoísmo pessoal de cada um. Tem gente que é feliz roubando, tem gente que é feliz fazendo mal, e tem gente que é feliz fazendo coisas que Deus não aprova. Mas o afortunado bíblico é aquele que é movido pela alegria espiritual. A alegria espiritual é diferente. Só quem já sentiu é que sabe. A alegria espiritual não tem uma explicação razoável humana. É um sentimento preenchido de motivações espirituais. Quem nunca teve experiências reais com Deus eterno não sabe o que é ser um afortunado. Não sabe o que é ser um bem-aventurado. Ele nunca sentiu isso e nem sabe como é. Mas pode vir a saber. Graças ao meu bom Deus, eu já senti isso algumas vezes. E é até um pouco difícil de explicar, porque é uma alegria espiritual que invade a pessoa sem a gente entender exatamente como que ela funciona. É uma felicidade suprema, apenas motivada pelo mundo espiritual e sem explicação lógica. É algo que alegra o coração de forma completa. E é por isso que o texto de Mateus 5 é do jeito que é. Veja só, o tradutor da Bíblia colocou: bem-aventurados os pobres de espírito. Essa tradução é errada. Por quê? Porque o contexto está errado. A expressão aramaica, meskine beruha, que colocaram como pobre de espírito, literalmente significa pobre no espírito, ou pobre com espírito. O que Yeshua está dizendo é que o pobre que não tem nada, entre aspas, mas tem o Espírito de Deus, tem as coisas espirituais, é uma pessoa de sorte. Não tem bens materiais, mas tem bens espirituais. Um bem espiritual é algo que nem todo mundo tem acesso. Aliás, é algo que nem todo mundo entende. Para ter acesso ao bem espiritual, primeiro tem que acreditar no Deus eterno. Nessa geração, a maioria não está acreditando em Deus mais. A maioria está zombando da Bíblia e não acreditando no Deus da Bíblia. O mundo zomba daquilo que não conhece. Mas eu que conheço, não devo me esforçar em convencer todo mundo. Eu tenho que deixar o mundo falar. Se eu tentar convencer todo mundo daquilo que eu conheço, a minha alegria que vai acabar e a deles vai permanecer do mesmo jeito. Temos que lembrar de Shaul Hachalia, Paulo, nos trechos do livro de Atos dos Apóstolos, onde ele prega para um pessoal, aí alguns acreditam e outros zombam. Os que acreditam ele reúne, os que zombam ele se afasta. E assim deve ser, porque ninguém convence ninguém. É o Espírito de Deus que convence, ou não. Paulo disse que o Deus dessa era cegou o entendimento dos infiéis. E quando Yeshua diz, afortunados os que choram, no texto de Mateus 5, os que choram aí, eles são afortunados por quê? Esses que choram são aqueles que não revidam nem reagem igual os filhos do mundo. Quando o mundo vem nos oprimir, vem nos confrontar, vem fazer mal para nós que somos os fiéis de Yeshua HaMashiach, muitas das vezes a gente tem vontade de revidar do mesmo jeito que eles fazem. A gente tem vontade de reagir igual a eles. Mas se eu reajo igual a eles, eu sou igual a eles. De vez em quando dá vontade de reagir ao mundo da mesma forma que eles fazem com a gente, para eles poderem sofrer o que a gente sofreu. Mas como a percepção deles não é espiritual, eles nunca sofrem como o fiel. O fiel sofre e eles continuam igual. Quando Yeshua disse, ofereça ao lado direito se baterem no teu rosto. Se ele exigir a capa, dê a túnica. Yeshua está falando justamente sobre isso. Precisamos dar ao mundo aquilo que eles não são capazes de nos dar. Não reagir como eles reagem. Não tratar como eles tratam. A mensagem de Mateus 5,41 é essa.
Não trate o mundo como ele te trata e não reaja como ele age com você. Como disse um filósofo antigo, se depender do olho por olho, todos ficarão cegos. Nem todo fiel é capaz de dar ao mundo aquilo que o mundo não é capaz de dar. Mas é por isso que existe toda essa recomendação bíblica de estudar o texto sagrado, compreender, se submeter a ele e às vezes até colocá-lo à prova para ter o que dizer a quem te contradiz. O fiel precisa adquirir conteúdo espiritual com Deus verdadeiro. O fiel sem conteúdo é só um religioso, uma pessoa sem transformação de vida, que está ali só para seguir um líder. O homem diz, vai para a esquerda, a pessoa vai sem pensar. O líder diz, a pessoa vai sem pensar, obedece sem pensar. Isso é religião. Sempre será uma pessoa medíocre, igual àqueles que o contradizem. Para superar isso é preciso ter conteúdo espiritual. Muitas pessoas têm medo de se aprofundar na relação com o Yah, o Deus vivo. Mas para fazermos jus a Kehillah, a congregação do primeiro século, e o poder que ela tinha, é preciso a gente lutar contra o religiosismo. Não é só lutar contra o gosto pelo pecado, é também lutar contra o medo de crescer, o medo de evoluir espiritualmente. Senão daqui a pouco você vai cair na conversa do atual Papa Católico. Ele diz num de seus discursos que ter um relacionamento com Cristo é perigoso,